What's up, everybody? Você disse? E eu apareci por aqui para te ensinar tudo sobre Phrasal Verbs. O que são, de onde vêm, para que servem, como se multiplicam, onde vivem, meu Deus, o que são os Phrasal Verbs? Vamos lá? Se você estuda inglês há um tempinho, você já ouviu alguma dessas palavras aqui. Give up, look up to, talk down on, speak up, put up with, get up, put off, call off. Tudo isso que a teacher acabou de dizer são exemplos de Phrasal Verbs. E olha que eu já vou dar spoiler logo no começo do vídeo. Phrasal Verbs são metafóricos, mas o que é isso? Calma que você vai descobrir. Eles são informais e tem muita gente que não sabe uma coisa muito importante. Os Phrasal Verbs podem ser separáveis ou inseparáveis. Oh my God, vamos lá com calma que você vai entender tudo. Porque os Phrasal Verbs estão em voga e muito professor posta vídeos sobre Phrasal Verbs toda hora. Eu gosto de falar o seguinte para vocês. Quando é o melhor momento para aprender Phrasal Verbs? Você pode aprender qualquer coisa a qualquer momento, mas o que eu recomendo é o seguinte: se você é básico, está iniciando seu aprendizado de inglês agora, o teu foco deve ser construir um vocabulário simples, não de coisas muito abstratas no começo, e aprender a montar frases. Depois, quando você estiver num pré-intermediário ou intermediário, os Phrasal Verbs passam a ganhar importância, porque a gente consegue se comunicar pra caramba sem o auxílio dos Phrasal Verbs. Então, eles não são essenciais para o aluno que está começando agora. E você deve estar se perguntando, mas teacher, o que é o Phrasal Verb? É um verbo com uma preposição? Será que é isso mesmo? A gente vai usar uma definição do dicionário Cambridge, que é um dos meus dicionários favoritos, para poder entender. Vamos ver o que eles dizem. A phrasal verb is a phrase that consists of a verb with a preposition or adverb or both. Ai, teacher, ficou complicado. Deixa a teacher traduzir para você. É uma frase que consiste de um verbo com uma preposição ou um advérbio. Então a gente tem um verbo, go, walk, play, call, put, get, qualquer verbo, e depois desse verbo a gente pode ter uma preposição ou então um advérbio. A gente pode ter off, a gente pode ter up, down, with, about. E uma coisa muito importante sobre o phrasal verb. The meaning of the phrasal verb is different from the meaning of its separate parts. Então você vai pegar esse conjunto de palavrinhas, 2 ou 3 palavrinhas, que é o verbo com a preposition, com o adverb, e o significado disso vai ser um significado próprio, diferente. Então se eu falar, por exemplo, give, up, give é originalmente dar, up, para cima. Se eu pegar o give up, eu não vou entendê-lo como dar para cima, até porque é meio estranho. O que eu vou entender? Desistir. Sim, é esse o significado dele. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente vai tratar cada phrasal verb, cada um desses grupinhos de palavras, como uma frase. Sabe quando você aprende uma expressão e aí você olha palavra por palavra e não faz sentido literalmente? E aí o que você faz? Você pega aquela expressão, entende o significado, aprende a usar e usa. Então, ao invés de focar em palavra por palavra, você vai tratar o phrasal verb como uma expressão. E o que eu sempre falo, trate cada phrasal verb que você aprender como uma palavra nova, um vocábulo novo. Então, você aprendeu give up é desistir. Você aprendeu call off é cancelar. Então agora eu vou te mostrar o que você pode fazer quando aparecer um phrasal verb na sua frente e você quiser de fato entender o que ele quer dizer. Eu vou ensinar para vocês como eu aprendi e aprendo phrasal verbs até hoje. A primeira coisa que eu faço é consultar um dos meus dicionários favoritos. A gente vai começar com o Cambridge. E a gente vai estudar a fundo um phrasal verb só, para eu mostrar para você o que você pode fazer quando você se depara com um deles. E esse phrasal verb é o queridinho figure out. Então, o que a gente tem, por exemplo, no Cambridge Dictionary sobre o figure out? A gente tem a definição to understand or solve something. Então,
todo phrasal verb vai ter um sinônimo, uma outra palavra, uma outra expressão que pode substituí-lo. Foi por isso que eu disse lá no começo da aula que phrasal verbs não são imprescindíveis. Se você não souber o phrasal verb, você vai poder se comunicar da mesma forma. Então, sabendo que figure out é entender ou resolver alguma coisa, dá uma olhadinha nesse exemplo. Figure out how, why and what. Entender como, por quê, o que. If they know the cause of the problem, se eles souberem a causa do problema, they might be able, eles podem conseguir to figure out how to prevent it happening again. Então eles podem conseguir figure out, entender como evitar que isso aconteça de novo. Então aqui o figure out é entender, descobrir uma forma como resolver esse problema. Um outro exemplo do dicionário: It takes most people some time to figure out new software. Para a maioria das pessoas leva um certo tempo, some time, para descobrir como funciona um software novo. Então, só em uma ida ao dicionário você consegue não só descobrir o significado, como também ver exemplos e ver como é que ele funciona ali na prática. Mas a teacher nunca está satisfeita com uma definição só e eu nunca estou satisfeita com um dicionário só. Por isso, quando alguém me pergunta qual que é o melhor dicionário, teacher, eu falo, bom, tenha aquele seu favorito, que talvez tenha explicações que sejam mais interessantes ou fáceis para você, mas sempre consulte outros. Agora a gente vai ver a definição no dicionário Macmillan. Então aqui a gente já tem uma informação a mais. Phrasal verb transitive é um verbo transitivo. Teacher, eu não entendo nomenclatura. Não se preocupa que eu vou te ajudar. Quando um verbo, um phrasal verb é transitive, quer dizer que você figure out alguma coisa ou figure out alguém. Pode existir um complemento dessa ação. A gente vê aqui que a primeira definição é super parecida com a definição do Cambridge, que é to be able to understand something, ser capaz de entender algo ou resolver um problema. E a teacher é louca por exemplos. Vamos ler esses exemplos juntos aqui. We had to figure out the connection between the two events. A gente teve que entender a conexão entre os dois eventos. E aqui a gente também tem figure out how, what and who. I couldn't figure out what the teacher was talking about. Eu não consegui entender o que a teacher tá falando, ou sobre o que a teacher tava falando. A teacher, o professor, a professora. Tá, mas esse é um significado. Lá no Macmillan a gente vai ter mais um significado, que é to figure someone out. Peraí, você pode figure someone out. A gente tá falando de alguém. E quer dizer o quê? To understand what someone is like. Entender como é aquela pessoa. And why they behave in the way that they do. E por que eles se comportam daquela maneira. Então, se você disser para alguém, I figured her out, você está dizendo que você entendeu como é que é aquela pessoa e por que ela está se comportando assim. I figured her out. I figured my friend out. E você sabe que a teacher não se contenta com 2 dicionários. Eu vou para um outro dicionário agora. E esse dicionário é o The Free Dictionary. De todos os dicionários que eu consulto, The Free Dictionary é o que contém mais informação. Então eu recomendo que ele seja o 2º ou 3º dicionário mesmo. É melhor você chegar lá com alguma ideia da palavra que você está buscando, do phrasal verb que você quer encontrar. E nesse 3º dicionário a gente tem mais uma informação. Dá uma olhadinha aqui comigo. Phrasal verb, figure out. Informal, to find a solution for. A gente descobriu aqui que ele é informal. E eu tenho uma notícia para você. Os phrasal verbs, de forma geral, eles são palavras informais. Então, por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo científico, pode ter phrasal verb? Pode, mas em número bem reduzido e alguns phrasal verbs muito específicos. De forma geral, você vai encontrar quase nada de phrasal verb em artigo científico. Se você for escrever um contrato, a mesma coisa vai acontecer. Dê preferência para os verbos, não para os phrasal verbs. Ou então para expressões que vão dizer aquilo. Nesse dicionário a gente não tem um exemplo nessa parte, mas nós temos sinônimos. Então, figure out é sinônimo de clear up, decipher, explain, resolve,
solve, unravel. Então você percebe que existem muitas palavras que você pode usar no lugar de um phrasal verb. E aí o number two também é um outro significado que é informal e quer dizer to arrive at an answer to. Aqui a gente tem um problema matemático e a gente encontra a resposta. You figured out. Então se você fez uma conta and figured out the total, você encontrou, descobriu o total daquela conta, daquele cálculo. Aqui é um uso super específico de figure out. Agora a teacher vai te contar essa história do phrasal verb ser separável ou inseparável. Como o phrasal verb tem várias partes, a gente tem um verb e tem aquelas partículas, o up, down, on, to, a gente pode separar alguns desses phrasal verbs. Mas como é que eu sei que um phrasal verb é separável ou não? Não existe uma regra, você vai usar quem? O dicionário. Então, se você olhar para aquela definição, a primeira do Cambridge, você vai ver o seguinte: figure out, aqui não tem nenhuma informação sobre poder ou não separar. Geralmente, quando você não tem nenhuma informação, é porque você pode separar esse phrasal verb sim. Quando você não puder, isso vai estar especificado e eu vou mostrar como. Agora eu vou te dar um exemplo separando o figure out. Primeiro, sem a separação. I figured out the new software. Eu entendi o software novo. I figured out, não separei ele, the new software, o software novo. Agora eu posso pegar o new software e colocar no meio. Eu tenho figure, eu tenho out e eu tenho software no meio. I figured the software out. I figured the software out. E eu posso pegar esse software e substituir por it, né? Porque é uma coisa. Então, I figured it out. E a gente pode falar conectando os sons. I figured it out. I figured it out. I figured it out. I figured it out. Para terminar, eu vou mostrar para você um phrasal verb que não é separável e como é que você encontra isso no dicionário. Então, se você entrar lá no Cambridge Dictionary e procurar o phrasal verb look after, você vai ter o seguinte: look after someone or something. Então aqui já na definição ele te mostra que é look after e que depois vem alguém ou algo. Lembra que quando era o figure out, estava escrito só figure out, mas nenhuma informação, então você vai entender que você pode dividir. Aqui a gente tem look after someone or something. A definição é to care for or be in charge of someone or something. Cuidar ou ser responsável por alguém ou algo. Exemplo, he looks after his son during the day. Ele cuida do filho durante o dia. Então aqui, he looks after his son. Eu não vou poder colocar o his son no meio, não. Essa é a única formatação desse phrasal verb. Ou então, Annie can look after herself. A Annie pode cuidar de si mesma. Um lembrete muito importante, lá no figure out, a teacher falou, lembra? Você pode substituir o new software por it. Quando você substitui qualquer palavra por it, her, him, e tá usando um phrasal verb separado que nem o figure out, lembra? I figured it out. I figured it out. Essa é uma informação para os mais avançadinhos aqui. Se você for usar it, her, him, me num phrasal verb separável, você só pode colocar ele no meio. Então não dá para falar figured out it. A melhor opção é você de fato colocar o it no meio. É uma palavrinha curtinha, ele cabe ali direitinho. Resumindo, se você é super básico, tá começando, o phrasal verb não é a coisa mais importante do mundo para você. Ao invés de estudar listas de phrasal verb, todos os phrasal verbs com up, isso nunca funcionou para mim. Eu vejo, no final das contas, eu me sinto super assustada. Então, ao invés de fazer isso, encontrou um phrasal verb, vai aos dicionários e estuda, de preferência o dicionário inglês. Como o phrasal verb é uma coisa que é super legal para intermediário e intermediário, você já vai estar pronto para encarar um dicionário em inglês, porque muitas vezes
Só a definição não basta, você precisa de muito mais informação. Toda quarta-feira lá no meu Instagram Save Me Teacher eu tenho a Phrasal Verb Wednesday, a quarta-feira do Phrasal Verb. Eu ensino com bastante exemplo e é isso que eu recomendo, gente. Tenta, pega esse Phrasal Verb, faz frase, anota no seu caderno de estudos. Pratica, internaliza e incorpora no seu cotidiano. Não importa a quantidade de Phrasal Verbs que você sabe, mas sim conseguir usar os poucos que você conhecer com propriedade, segurança e de maneira leve. Me conta nos comentários o que você achou da aula and see you next time!